Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa primeira aula da disciplina de Matemática Financeira. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus, eu sou licenciado em Matemática, sou especialista em Educação Matemática, mestre e doutorando em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Bom, na aula de hoje, nós trataremos dos conceitos de juros e parcelamento, conceitos básicos. Então, perceba que a ideia é que possamos construir nessa nossa primeira aula conceitos básicos na matemática financeira que, de um certo modo, possam contribuir com a construção dos conhecimentos das aulas seguintes. Então, eu chamo a atenção para que você anote as informações mais importantes, as fórmulas que nós iremos utilizar e os conceitos também. E é assim que eu convido você, então, à nossa contextualização. Acompanhe comigo no quadro. Então, a matemática financeira possui diversas aplicações no nosso sistema econômico. Então, podemos encontrá-la em situações do dia a dia, como ao financiarmos um carro ou uma casa, o que for, ao realizarmos empréstimos, por exemplo, empréstimos bancários, e na compra, no crediário ou no cartão de crédito. Então, perceba que eu coloquei situações aqui que estejam mais próximas da nossa realidade. Mas é importante que você entenda que os conhecimentos a serem construídos na matemática financeira são conhecimentos que agregam não só a sua formação profissional, mas também a sua formação pessoal. Por quê? Porque esses conhecimentos contribuem, ajudam para que você tome decisões mais assertivas, tome decisões com mais confiança, decisões relacionadas a projetos financeiros. Bom, nesse primeiro momento, eu também gostaria de chamar a atenção, durante essa contextualização, a respeito das ferramentas que eu irei utilizar ao longo das aulas. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, eu trago aqui a calculadora científica, a calculadora HP12C corrigindo. Essa calculadora ela é específica para operações financeiras. E eu trago também a calculadora científica. É uma calculadora que será útil para cálculos mais simples. Mas, professor, eu preciso adquirir essas duas calculadoras? Não há necessidade. Mas já estou informando que ao longo das aulas pode ser que eu utilize a HP12C, em alguns momentos a calculadora científica. Isso vai depender muito da situação problema, do contexto, o que for mais simples. Bom, e eu encerro aqui a contextualização. Vamos tratar agora dos juros simples e a taxa equivalente. Quando nós tratamos da matemática financeira, um dos conceitos mais importantes é o conceito de juros. Juros simples, juros composto. Nós vamos tratar agora dos juros simples. Acompanhe comigo no quadro a definição de alguns conceitos que serão importantes para a construção da ideia de juros simples. Então, eu vou tratar, antes de definir juros simples, eu vou tratar de alguns conceitos, e esses conceitos são, de fato, importantes, são conceitos bem básicos na matemática financeira. Então, se puder, já anote no caderno o nome do conceito e o símbolo que irá representar esse conceito. Porque, em muitos momentos, eu trato apenas do símbolo. Então, quando eu digo C, isso representa o quê? Quando eu digo I, isso representa o quê? Então, anote o símbolo e o conceito e o respectivo conceito a esse símbolo. Então, vamos lá, acompanhe comigo no quadro. Então, eu começo com o conceito de capital. O conceito de capital será indicado pela letra C. O capital é a quantidade de recurso financeiro disponível ou exigido no ato de uma operação financeira, compra ou aplicação. O capital também é denominado como valor presente, VP, e valor atual, VA. Então, em determinados momentos, eu utilizo VP, VA ou C, mas esses três nomenclaturas, esses três símbolos, indicam o mesmo conceito, que é o de capital. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Na câmera de documentos, eu apresento na calculadora HP12C
a tecla PV. Essa tecla é referente ao nosso capital, valor presente. Continuando no quadro, eu trago o conceito de juros, indicado pela letra J. Os juros são as compensações financeiras nas operações realizadas, representando um acréscimo. Pode ser o rendimento de uma aplicação financeira, o valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação ou também uma quantia paga pelo empréstimo de um capital. Aqui é importante lembrar que juros nem sempre é algo ruim ou algo negativo. É claro que em alguns momentos ele é. Se for um financiamento, um empréstimo em que você tenha que pagar juros, então você vai pagar um valor a mais. Aí, isso não é bom. Mas se eu estiver pensando numa aplicação lá no banco, na poupança, então já é algo positivo, já é um rendimento, é algo que eu recebo. Continue acompanhando no quadro. Agora eu trago o conceito de montante. Montante nós vamos indicar pela letra M. Montante é a soma do capital com os juros. O montante também é conhecido como valor futuro. Por quê? Em língua inglesa, usa-se future value, indicado nas calculadoras financeiras pela tecla FV. Então, esse montante ele também pode ser indicado, além do M, pelas letras FV. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Aqui na calculadora HP12C, acompanhe comigo a tecla FV, que é referente ao montante, ou valor futuro. Continue acompanhando no quadro. Pensando, então, nesses conceitos, é que eu trago agora a definição de juros simples. Então, perceba que eu precisei tratar do capital, eu precisei falar do que é juros, o que representa os juros, e falei do montante. Então, pensando nesses conceitos, é que agora vamos à definição de juros simples. Bom, os juros, ele pode ser entendido como simples ou composto. Nós temos esses dois regimes de capitalização. Então, agora nós vamos tratar dos juros simples. Acompanhe no quadro. O juro simples é calculado sempre sobre o valor do capital inicial. Os juros de cada período são obtidos multiplicando a taxa de juros I. Essa taxa de juros, que nós indicamos pela letra I, ela indica o percentual que será cobrado do valor que você está emprestando, financiando. Então, os juros de cada período são obtidos multiplicando a taxa de juros I pelo capital C e pelo tempo da aplicação N. Então, aqui eu também trago o tempo em que ocorrerá essa capitalização, o período da capitalização, indicado pela letra N. Alguns autores trazem também a letra T, mas, ao longo das nossas aulas, utilizaremos a letra N. Então, veja que eu escrevo a fórmula. E já é importante que você anote. Então, juros igual ao capital, que multiplica a taxa de juros, que multiplica o período, o tempo da aplicação. Uma observação importante. O valor do juro será o mesmo em todos os períodos. Essa é uma característica bem importante quando tratamos do regime de capitalização simples. Continue acompanhando. Agora, o montante ou valor futuro nesse regime de capitalização. O montante M ou valor futuro VF, como eu já mencionei, corresponde ao capital C mais o juro J, produzido em certo período N. Então, nós podemos escrever montante igual ao capital mais os juros. Porém, no slide anterior, nós vimos que os juros pode ser determinado por meio do produto. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, aqui houve uma substituição. Substitui o J por C vezes I vezes N. Eu posso simplificar essa segunda fórmula do seguinte modo. Montante igual ao capital, que multiplica, entre parênteses, 1 mais I vezes N. Bom, nesse momento, é importante que você anote a primeira e a última fórmulas. Essas são as mais importantes. Então, já anote.
montante igual a capital, que multiplica 1, mais a taxa vezes o tempo. E aqui eu tratei da taxa. Bom, taxa de juros. É uma coisa importante sobre a taxa. Quando nós trabalhamos com juros simples ou composto, é sempre importante que você mantenha os períodos com a mesma unidade de tempo. Como assim? Se a taxa de juros estiver ao ano, o período precisa ser ao ano. Se a taxa de juros estiver ao mês, período precisa ser ao mês também. Se não estiver, nós precisamos aplicar a taxa de equivalência. Acompanhe comigo. Considerando inicialmente o período comercial, em que um mês igual a 30 dias e um ano igual a 360 dias, nós temos que, quando a taxa for apresentada numa referência maior que a solicitada, devemos dividir pela proporção da referência menor com relação a maior. Como assim, professor? Bom, digamos que a taxa seja dada ao ano e o período de capitalização seja ao mês. E eu quero deixar na mesma unidade de tempo. Vamos deixar tudo ao mês. O que eu faço? Um ano, que é a unidade de tempo da taxa de juros, como está ao ano, possui quantos meses? Um ano possui 12 meses. Então, basta dividirmos um ano por 12. 1 por 12. E assim nós conseguimos, então, determinar a taxa de juros ao mês. Eu pego a taxa de juros e divido por 12. É como se eu estivesse distribuindo aquela taxa anual por cada um dos 12 meses. É isso que nós fazemos. Se for o contrário, se a taxa de juros estiver ao mês e eu quero ao ano, bom, o que eu faço? Eu pego aquela taxa de juros que é ao mês e multiplico por 12, porque aí eu quero ao ano. Bom, então nesse primeiro momento nós tratamos da taxa de equivalência, um conceito importante, assim como juros simples, para que você possa, então, construir novos conhecimentos. Vamos agora à resolução de uma situação-problema envolvendo os conceitos vistos. Quais conceitos? De juros simples e de taxa de equivalência. E aí é importante para que você possa aplicar esses conceitos de juros simples e da taxa de equivalência. Acompanhe no quadro a situação-problema. Um centro comercial resolve ampliar suas formas de pagamento, oferecendo as seguintes condições. Primeira, compras com pagamento até 10 dias sem entrada e sob taxa de juros simples de 3% ao mês. Segunda condição, compras com entrada de 25% do valor à vista e pagamento até 10 dias, sob taxa de juros simples de 2,7% ao mês. O senhor Alberto realizou uma compra de R$ 900 e, ao chegar ao caixa, solicita à atendente que apresente o quanto ele irá pagar no prazo de 10 dias em cada situação. Coloque-se no lugar da atendente. Como você resolveria esse problema usando juros simples e taxa equivalente em juros simples? Bom, então nós precisamos partir da primeira condição. Então, a primeira condição é compras com pagamento até 10 dias, sem entrada e sob taxa de juros simples de 3% ao mês. A primeira coisa que você precisa fazer é, após a leitura, identificar aquelas informações mais importantes no enunciado. Então, vamos fazer isso considerando as condições propostas. Acompanhe. Então, aqui na primeira condição, quais são as informações importantes? Bom, o pagamento será realizado em 10 dias. Então, esse é o nosso período. Eu já consigo identificar o meu N. Não haverá entrada. E sob taxa de juros simples de 3% ao mês. Uma informação importante que você também precisa identificar é o regime de capitalização. Nesse caso, taxa de juros simples. Então, vamos aplicar aqui
esse regime. E a taxa é de 3% ao mês. A taxa nós indicamos pela letra I. Então, 3% ao mês. Perceba aqui que as unidades de tempo estão diferentes. O período está em dias e a taxa está ao mês. O que nós precisamos fazer? Manter a mesma unidade de tempo. Então, vamos aplicar a taxa de equivalência. Como nós temos que a taxa é de 3% ao mês e o período é ao dia, vamos passar tudo ao dia. Então, 3% é o mesmo que 3 dividido por 100, ou ainda 0,03. Então, vamos dividir esse valor, 0,03, por 30. Por quê? Porque o mês tem 30 dias. Assim, nós obtemos 0,001. Bom, eu tenho a representação decimal. Se eu quero a representação percentual, eu multiplico por 100. E aí eu obtenho 0,1. Agora, com essa taxa já na unidade de tempo igual ao período, vamos à substituição na fórmula do juros simples. Montante igual a capital, que multiplica 1, mais a taxa vezes o período. Então, vamos substituir. No lugar do C, que é o capital, 900, que é o valor da compra. 1 eu repito. No lugar do I, que é a taxa, 0,001. E no lugar do período, 10, porque será pago em 10 dias. Eu resolvo o que está primeiro entre parênteses. Então, eu faço. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Agora, eu vou utilizar a calculadora científica. 1 mais 0,001 vezes 10, igual a 1,01. Esse valor eu multiplico pelo 900. Então, vezes 900, eu obtenho 909. Acompanhe novamente no quadro. Portanto, o valor a ser pago após 10 dias sem entrada será de R$ 909 em regime de juros simples. Agora vamos à segunda condição. Compras com entrada, agora nós teremos uma entrada de 25% do valor à vista e pagamento até 10 dias. O período continua o mesmo. N continua sendo 10 dias. A taxa de juros agora mudou para 2,7% ao mês. Então, nós precisamos aplicar taxa de equivalência novamente aqui. Vamos deixar tudo em dias. Então, 2,7% é o mesmo que 2,7 dividido por 100. Então, 0,027. Isso nós dividimos por 30. Por quê? Porque o mês tem 30 dias. Obteremos 0,09% como sendo a nossa nova taxa ao dia. Mas aqui nós temos um detalhe. Temos uma entrada de 25%. Então, eu preciso calcular 25% de 900, que é o valor à vista. 25% de 900, acompanhe comigo na câmera de documentos. Utilizar HP12C. Então, aqui nós ligamos a calculadora na tecla ON. Veja que já tenho algo registrado. Eu vou limpar FCLX. Bom, como que eu calculo 25% de 900? Aqui eu preciso fazer um pouco ao contrário do que nós estamos acostumados. Primeiro eu digito 900, Enter, para registrar na memória, e 25, e a tecla do porcento. E aí aparece o resultado, 225. Acompanhe comigo no quadro novamente. Então, R$ 225 foi o valor da entrada. Eu preciso subtrair esse valor do valor à vista. Então, o valor à vista de R$ 900 menos 225, obteremos R$ 675. Com esse novo capital, agora, nós substituímos na fórmula do juros simples. Então, montante igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o período. Substituindo, no lugar do C, 675,
eu repito, no lugar da taxa, 0,0009 e no lugar do período, os 10 dias. Resolvemos primeiro dentro do parênteses e o resultado multiplicamos pelo 675. Portanto, o valor a ser pago após 10 dias com entrada de R$ 225 será de R$ 681,08 em regime de juros simples. Então, assim, nós aplicamos a ideia de juros simples em uma situação problema. Em muitos casos, se torna importante no estudo de juros simples em matemática financeira lidarmos com o valor de parcelas de um financiamento ou de um empréstimo, por exemplo. Então, nós vamos pensar no juros simples, no regime de juros simples, porém, atentando-nos para as parcelas de um financiamento ou de um empréstimo. Acompanhe comigo no quadro. Então, veja que eu trago a fórmula do juros simples. Montante igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o N, que é o nosso período. O que nós vamos fazer? Perceba que aqui essa fórmula nos dá o montante, aquele valor final, o valor futuro. Nós não queremos agora o valor de parcelas, supondo que isso ocorra. Então, vamos isolar o C. Eu quero uma fórmula em função do C. Então, eu isolo a letra C e perceba que o que está entre parênteses está multiplicando o C. É como você aprendeu lá na educação básica, quando você estuda equação do primeiro grau. O que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, esse 1 mais I vezes N vai passar para o outro lado, dividindo o M. Por isso, fica C igual a M sobre 1 mais I vezes N. Cada parcela ou prestação são pequenos montantes. Então, nesse momento, nós vamos entender que cada período de capitalização me gera um montante. Então, veja que eu tenho o período inicial, valor à vista, esse é o meu capital. No primeiro período, após o primeiro período, por isso eu estou indicando aqui o N1, primeiro período, eu tenho um primeiro montante. É como se eu aplicasse a esse primeiro momento a taxa de juros. E aí para por ali, e aí eu identifico qual o valor nesse primeiro momento. Após o segundo período, então no segundo momento, eu vou ter um outro montante. O terceiro momento, um terceiro montante. Acompanhe no quadro. Então, cada um dos períodos me gera um montante. Então, considerando que cada parcela gera um capital, nós temos que o capital no primeiro, vamos pensar em meses. O capital lá no primeiro mês vai me gerar um valor a ser determinado por meio da fórmula que nós encontramos. Montante do primeiro período dividido por 1 mais a taxa vezes o primeiro período. O segundo capital seria o montante do segundo período dividido por 1 mais I vezes N, que é o nosso segundo período, e assim por diante. Bom, eu tenho pequenos capitais aqui, mas isso não é o capital inicial, aquele real. Então, o que nós temos que fazer? Somar todos esses pequenos capitais para obter o real, para obter aquele capital inicial. Acompanhe. Então, logo, eu posso escrever que o capital inicial, o capital original, o real da nossa situação, é a soma dos pequenos capitais, aquele determinado em cada período. Então, eu posso escrever, substituindo cada um desses capitais pela fórmula que nós encontramos. Então, o capital 1, o que é?
Montante 1 sobre 1 mais I vezes N. O capital 2 é o montante 2 sobre 1 mais I vezes o período 2. Então, eu faço essa substituição. Eu reescrevo. E aí eu tenho que o capital, então, ele é dado em série de juros simples por meio de uma somatória. Nossa, professor, que símbolo é esse que parece um E? É o símbolo de somatória. Indica uma soma. Então, é uma soma de cada um dos montantes. Esse símbolo quer dizer que é uma soma entre todos os montantes da sua situação. Bom, mas aqui nós estamos pensando em um contexto em que não haja entrada. E é importante sempre pensar em situações que também tenhamos uma entrada na compra, no financiamento, no que for. Então, vamos pensar nesse mesmo contexto, nessa mesma situação, porém com uma entrada. Acompanhe no quadro. Em uma situação em que trabalhamos com pagamento de entrada, o que você faz? Lá no lugar do C, como tem uma entrada, eu preciso fazer o valor à vista menos essa entrada. Então, eu preciso considerar o valor à vista menos essa entrada. E assim, então, nós terminamos o conceito de série de juros simples. Vamos resolver agora uma situação-problema envolvendo o conceito de série de juros simples. Acompanhe comigo no quadro. Um centro comercial resolve ampliar suas formas de pagamento, oferecendo as seguintes condições. Primeira, compra sem entrada, com 2 parcelas quinzenais e iguais, sob taxa de juros simples de 4,2% ao mês. Segunda condição, compras com a entrada de 25% do valor à vista e com 2 parcelas quinzenais e iguais, sob taxa de juros simples de 3,6% ao mês. O senhor Alberto realizou uma compra de R$ 900 e, ao chegar ao caixa, solicita à atendente que apresente o quanto ele irá pagar nos prazos extremos de cada situação. Colocando-se no lugar da atendente, como você resolveria esse problema usando séries de juros simples? Bom, então, como eu sempre digo, quando você está diante de uma situação-problema, após a leitura do enunciado, você precisa identificar as informações mais importantes. Como nós estamos trabalhando com regime de juros simples, quais seriam essas informações? Eu preciso de um capital, eu preciso da taxa de juros, eu preciso do período de capitalização, tempo em que ocorrerá os pagamentos, eu preciso saber se terá entrada, se não terá entrada. Então, vamos a essas identificações. Acompanhe. Então, essa é a primeira condição. Compras sem entrada. Então, eu já sei que é sem entrada. 2 parcelas quinzenais. Então, eu sei que serão 2 parcelas. Sob taxa de juros simples. Essa é uma informação importante também, porque aí eu sei qual fórmula que eu devo usar. De 4,2% ao mês. Então, aqui eu já tenho também a minha taxa. Bom, então nós temos que a taxa está ao mês e o pagamento será feito em 2 parcelas quinzenais, de 15 em 15 dias. Para deixarmos na mesma unidade de tempo, eu vou deixar isso aqui como meio. O primeiro período, a primeira parcela será paga em meio mês. Porque assim eu não preciso mudar as unidades de tempo. Eu já deixo tudo em mês. Então, após 15 dias, pensando em mês, passou-se o quê? Meio mês. Em mais 15 dias, passou-se um mês completo. Então, o que eu quero descobrir? Ah, professor, o que eu determino com essa fórmula da série de juros simples? Eu determino esse M.
é como se fosse a nossa parcela. Nesse caso é o valor da nossa parcela. Essa é a parcela 2 e a primeira é a parcela 1. É isso que nós queremos descobrir. Então, vamos substituir na nossa fórmula. Essa é a fórmula da série de juros simples, então, para determinarmos o valor das parcelas. É importante, aqui eu já chamo a atenção, que você anote no seu material de estudo, no seu caderno, essas fórmulas também. O nome da fórmula, escreva a fórmula, os símbolos que nós utilizamos, o que cada um representa. Isso vai ajudando para que você já vá também construindo o seu próprio formulário. Construir o nosso próprio formulário é muito significativo. A gente acaba interiorizando, aprendendo de um modo mais significativo. Continue acompanhando no quadro, então. Então, essa é a fórmula da série de juros simples. Essa somatória. O M é o que nós queremos. Então, vamos lá. M sobre, que é a primeira parcela, 1, mais a taxa. No nosso caso, a taxa é de 4,2%. 4,2% é o mesmo que 4,2 dividido por 100. Ou seja, 0,042. Então, eu substituí no lugar do I o 0,042 vezes o primeiro período. O primeiro período é de 15 dias, ou meio mês, como nós estamos trabalhando. Feito. Vamos para a segunda parte. Segunda parcela. Sobre 1, esse 1 já é da fórmula, mais 0,042 a nossa taxa novamente, vezes o segundo período. Aqui eu já tenho um mês completo, por isso esse 1. Igual ao valor à vista, R$ 900. Então eu fiz aqui a substituição. Vamos à resolução. Como o M ele aparece nos dois termos, eu deixei ele em evidência. Separei ele um pouquinho. E aí, dentro do parênteses, eu mantenho 1 sobre 1,021. De onde saiu isso? É que eu já multipliquei aqui. 0,042 vezes 0,5 é igual a 0,021. Somado com 1, 1,021. Na segunda parte, 0,042 vezes 1 não muda nada. 0,042. Somado com 1, 1,042. Fazendo 1 sobre 1,021 mais 1 sobre 1,042, acompanhe comigo na câmera de documentos. Eu vou fazer na calculadora científica, porque já fica até o registro para que você possa assistir depois com mais calma. Então, vamos lá. 1 mais, corrigindo, 1 sobre, dividido por 1,021, mais 1 sobre 1,042. Fecho parênteses. Obtenho 1,9391. Já obtenho esse resultado. Acompanhe comigo no quadro novamente. Aqui eu coloquei o valor de cada uma das divisões, mas, como eu obtive na calculadora, 1,9391. Isso multiplica o M, e eu repito o 900. Lá a ideia de equação novamente. Eu quero descobrir o valor de M. O que eu faço? Isolo o M e passo 1,9391 dividindo. Ele estava multiplicando, passa dividindo. Obtemos 464,13 como sendo o valor da nossa parcela. Agora, a segunda situação, ela é com entrada. A taxa de juros mudou para 3,6% ao mês. Eu tenho uma entrada de R$ 225, lembrando que é aquele 25% do valor à vista. Isso, 25% de 900, R$ 225. Os períodos continuam sendo meio mês e um mês completo. Por que meio mês e um mês completo? Para que a unidade de tempo da taxa e do período de capitalização seja o mesmo.
Então, 0,25 ou 25% de 900 é igual a 225. Esse valor eu tenho que subtrair do valor à vista. Obviamente, eu não vou pagar novamente, não vou colocar esses 225 no processo de capitalização de juros simples. Eu já dei como entrada. Por isso, eu faço 900 menos 25. E aí eu faço as outras substituições, como nós vimos anteriormente, para outra condição. 900 menos 225, 675. Coloquei o M em evidência. Esse processo nós já vimos também. O valor entre parênteses será igual a 1,9476, que multiplica o M. Novamente, isolo o M e passo o valor dividindo. Passo para o outro lado dividindo. 675 dividido por 1,9476 é igual a R$ 346,58. Portanto, se for escolhido o pagamento em 2 parcelas quinzenais sem entrada, cada parcela terá o valor de R$ 464,13. Porém, optando por 2 parcelas quinzenais com entrada, o senhor Alberto pagará uma entrada de 225 e cada parcela terá o valor de R$ 346,58. Então, veja que interessante analisarmos essas duas situações e pensarmos qual é a condição, a melhor condição para a minha compra, para o meu financiamento, para o meu empréstimo. Essa é a ideia, é que esses conhecimentos possam, de fato, ser úteis para você, tanto na sua vida profissional, como também na pessoal. E assim, então, nós resolvemos a situação problema envolvendo série de juros simples. Vou deixar o momento agora para que haja uma interação, vou deixar um momento para que você possa encaminhar as dúvidas que tenham surgido até aqui, ou alguns complementos que você queira dar relacionados à nossa aula até esse momento. Logo eu retorno. Bom, eu recebi algumas perguntas relacionadas à calculadora HP12C. Bom, nós estamos tratando do regime de juros simples. O que acontece? Alguns cálculos ficam mais difíceis de serem feitos na HP12C do que se você fizer, por exemplo, numa calculadora mais simples, como uma calculadora científica, ou à mão também. Então, pensando em tempo, na calculadora HP12C fica mais complicado ainda, porque você precisa registrar na memória, dar aquele enter, digitar a operação, voltar o valor que você deseja calcular, então às vezes fica mais complexo. Mas aquilo que for possível, eu vou sim resolvendo na HP12C, assim como foi feito para o cálculo da porcentagem. Bom, o uso das calculadoras será permitido sim nas avaliações, nas provas, então não fique preocupado com isso, pode ficar tranquilo, você poderá utilizar, lembrando que apenas a calculadora simples, aquela com as operações mais simples mesmo, a calculadora científica ou a calculadora HP12C. A calculadora do celular ela não é permitida no momento da prova.
Bom, então vamos dar continuidade à nossa aula. Além do conceito de juros simples, taxa equivalente em juros simples, um conceito importante em matemática financeira é o de juros composto. Então, esse é o segundo regime de capitalização que nós estudaremos. Nós vamos tratar dos conceitos básicos, como capital, taxa de juros, porém pensando em juros compostos. Acompanhe comigo no quadro. O juro composto é calculado sobre o montante relativo ao período anterior. Assim, os juros são incorporados a cada período de capitalização ao principal. E eu trago já aqui a fórmula para juros composto. M, o que é M, professor? Montante. O que é C? Capital. O I, taxa de juros. E o N, o período da capitalização da operação financeira. Lembrando novamente que, quando trabalhamos com regime de capitalização, seja simples ou seja composto, é extremamente importante que você tome cuidado com as unidades de tempo. Não se esqueça, anote no seu material de estudo. Se a unidade de tempo da taxa de juros e a unidade de tempo do período de capitalização estiverem diferentes, você precisa deixar na mesma unidade de tempo. Se um está o ano, outro está o mês, não pode. Você não pode substituir os valores já na fórmula. Você precisa primeiro fazer uma conversão, trabalhar com a taxa de equivalência. Acompanhe comigo no quadro. A taxa de equivalência em juros simples, a taxa equivalente em juros compostos, corrigindo, é diferente do regime simples. Já me apropriando desse simples, o cálculo é mais simples. Só que nos juros compostos é mais complexo. Então, lembrando, se a unidade de tempo da taxa de juros e do período de capitalização estiverem diferentes, você precisará utilizar a seguinte fórmula para fazer a conversão. A taxa nova será dada pelo seguinte cálculo. 1 mais a taxa de juros dada na situação elevado a P dividido pelo A. O que é esse P? Esse P, ele indica o período o período pedido ou desejado. Vamos escrever aqui. O P indica o período pedido. E o A indica o período já fornecido, já apresentado. É bom que você já faça até uma associação com as próprias iniciais. P, do que é pedido, e o A, do que já é apresentado. Então, 1 mais I elevado a P sobre A, menos 1. E aqui tem uma outra opção para que você possa fazer essa conversão. Taxas equivalentes são as taxas de juros fornecidas em unidades de tempo diferentes. Quando essas são aplicadas ao mesmo principal, durante o mesmo prazo, produzem o mesmo montante acumulado no regime de juros compostos. E aqui eu trago a informação importante sobre o mês comercial e o ano comercial. O mês comercial possui 30 dias e o ano possui 360 dias. Ah, professor, mas o mês que tem 31 dias, tem mês que tem 28, o ano tem 365 dias. Na matemática financeira, nós sempre vamos trabalhar com o mês comercial tendo 30 dias e o ano comercial tendo 360 dias. E eu trago agora outras informações referentes a unidades de tempo. Acompanhe comigo no quadro. Então, um ano, 6 bimestres, um ano, 4 trimestres, um ano, 3 quadrimestres, um ano, 2 semestres, um biênio, 2 anos e um triênio, 3 anos. Então, são informações simples, mas que são importantes quando você precisa
trabalhar com a taxa de equivalência. Bom, então, terminamos aqui o trabalho, o estudo em relação aos juros compostos e a taxa de equivalência. Vamos aplicar conceitos relacionados aos juros compostos e a taxa de equivalência em juros compostos a uma situação problema. E aqui é importante que você preste atenção na aplicação da fórmula e na aplicação da taxa de equivalência em uma situação real. Acompanhe comigo. Um centro comercial resolve ampliar suas formas de pagamento oferecendo as seguintes condições. Primeira condição: compras com pagamento entre 30 e 60 dias, sem entrada, sob taxa de juros compostos de 42,58% ao ano. Segunda condição: compras com entrada de 25% do valor à vista e pagamento entre 30 e 60 dias, sob taxa de juros compostos de 36,67% ao ano. O senhor Alberto realizou uma compra de R$ 900 e, ao chegar ao caixa, solicita atendente que apresente o quanto ele irá pagar no prazo de 60 dias, ou seja, em 2 meses em cada situação. Colocando-se no lugar da atendente, como você resolveria esse problema usando juros compostos e taxa equivalente em juros compostos? Então, nós estamos diante de uma situação problema. Nós vamos aqui aplicar a ideia, o conceito de juros compostos, a fórmula de juros compostos, e pensarmos também se haverá necessidade de trabalharmos com a taxa equivalente. Ah, mas quando que eu trabalho com taxa equivalente mesmo? Quando as unidades de tempo da taxa de juros e do período de capitalização forem diferentes. Então, vamos à situação problema. Acompanhe. Então, eu tenho aqui a primeira condição. Compras com pagamento entre 30 e 60 dias sem entrada, sob taxa de juros compostos de 42,58% ao ano. Quais são as informações importantes? Bom, primeiro que o pagamento será feito depois de 30 dias e depois de 60 dias. Não haverá entrada. A taxa de juros compostos é de 42,58% ao ano. Vamos pensar se as unidades de tempo estão iguais. 30 dias é o mesmo que um mês. 60 dias é o mesmo que 2 meses. Então, eu posso pensar nos pagamentos considerando a unidade de tempo mês. A taxa de juros está ao ano. Então, eu preciso aplicar, sim, a taxa de equivalência. Essa é a fórmula para convertermos, então, taxa de juros no regime composto. 1 mais I elevado a P sobre A menos 1. Vamos às substituições. Qual o valor da taxa? Bom, voltando aqui, a taxa de 42,58%. Então, 42,58% é o mesmo que 42,58 dividido por 100. Ou seja, 0,4258. Isso é elevado a 1 sobre 12. Por que, professor, é elevado a 1 sobre 12? Lembre-se que o P é a taxa pedida. Vamos deixar tudo ao mês, por isso eu vou deixar 1 de um mês. A taxa já foi dada em qual unidade de tempo? Vamos voltar. Foi dada ao ano. Se eu quero deixar tudo ao mês,
Um ano possui 12 meses, por isso que fica 1 sobre 12. E aí o menos 1. Feitas as substituições, vamos aos cálculos. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, nós precisamos fazer o que está primeiro entre parênteses. 1 mais 0,4258, fecho parênteses, vou elevar ao quê? 1 dividido por 12. Fecho parênteses, igual. Esse é o valor obtido. E aí eu subtraio uma unidade. Menos 1, igual. Acompanhe comigo no quadro novamente. Então, veja aqui que eu tenho o valor obtido após fazermos 1 mais 0,4258 elevado a 1 sobre 12. (1,03). Por que eu coloquei esses dois zeros a mais aqui? Bom, uma informação importante com relação a essas casas decimais é que nós vamos trabalhar durante os cálculos sempre com 4 casas. Então, sempre considere nos seus cálculos 4 casas após a vírgula. No resultado final, quando for, por exemplo, reais, o valor a ser pago, o valor à vista, o valor da compra, não tem problema utilizar apenas 2 casas decimais, porque é o comum que nós utilizamos no dia a dia. Mas durante os cálculos, procure considerar sempre 4 casas decimais, 4 casas após a vírgula. Continue acompanhando no quadro. E aí eu faço menos 1, como indicado na nossa fórmula. Então, o valor obtido será de 0,03 ao mês. Isso está na representação decimal. Eu preciso da representação percentual. O que eu faço? Multiplico por 100. Tendo essa taxa, vamos à substituição na fórmula. A fórmula do nosso montante em juros compostos é dada por M igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. Então, vamos substituir. 900 no lugar do capital. 1 eu repito. 0,03 no lugar do I, a nossa taxa. E N igual a 2. Por que 2? 2 meses. Após 60 dias, foram 2 meses. E aí nós resolvemos. 1 mais 0,03, isso ao quadrado, eu obtenho 1,0609. Acompanhe na câmera de documentos novamente. Então, 1 mais 0,03, isso ao quadrado, 1,0609. Bom, já vou multiplicar por 900, obtenho R$ 954,81. Novamente no quadro. Portanto, o valor a ser pago após 60 dias ou 2 meses sem entrada será de R$ 954,81 em regime de juros compostos. Vamos à segunda condição. Agora nós temos uma entrada, novamente de 25% do valor à vista. Pagamento continuará sendo feito em 30 dias o primeiro e em 60 dias o segundo, sob a taxa de juros de compostos de 36,67% ao ano. Bom, perceba que as unidades de tempo continuam diferentes. Eu tenho que os pagamentos serão feitos em um mês, depois no segundo mês, e a taxa de juros está ao ano. Então, eu preciso converter. Essa é a fórmula da taxa equivalente em juros compostos. É diferente de em juros simples. Então, 1 mais I elevado a P sobre A menos 1. Então, I é a nossa taxa. A nossa taxa é de 36,67%.
Isso dividido por 100, eu obtenho 0,3667. 1 mais esse valor, acompanhe na câmera de documentos. Eu estou fazendo aqui na calculadora científica para que você perceba o quão simples é nessa calculadora. Às vezes na HP ela acaba ficando mais complicada por conta do processo de inserir os dados na memória. Então veja, 1 mais 0,3667, fecha o parênteses, elevado ao quê? 1 dividido por 12. Coloco 1 dividido por 12 entre parênteses para não ter problema aqui. Obtenho esse valor. Preciso subtrair uma unidade. Pronto. 0,0264 aqui, arredondando a quarta casa para cima, porque a seguinte é maior que 5. Acompanhe novamente no quadro. Então, essa é a nossa nova taxa de juros, agora ao mês. Eu vou deixar aqui os cálculos para que depois você possa acompanhar e também estudar os procedimentos manuais. Vamos aplicar, então, essa taxa, 2,64% ao mês, na nossa fórmula. Bom, então, nós temos a nova taxa de 2,64% ao mês. Deixa aqui os cálculos para que você depois possa acompanhar com calma, porque eu já fiz utilizando a científica. Aplicando, então, esse valor na nossa fórmula, lembrando que a entrada é de R$ 225, né? 25% de 900. E que o novo capital, novo valor, é de R$ 675. Por quê? Porque o valor à vista era de R$ 900. Menos R$ 225, que já foi dado de entrada, R$ 675. Substituindo, então, esses valores, esse novo capital e a nossa nova taxa de juros na fórmula, olha aqui a fórmula dos juros compostos. Montante igual a C, que multiplica 1, mais I elevado ao tempo. Então, vamos substituir. No lugar do C, 675. 1 eu repito. No lugar do I, 0,0264. E o N, 2. Feitas essas substituições, vamos aos cálculos. 1 mais 0,0264 elevado a 2 é igual a 1,0535 vezes 675 é igual a R$ 711,11. Portanto, o valor a ser pago após 60 dias ou 2 meses, com entrada de R$ 225, será de R$ 711 em regime de juros compostos. E assim, nós aplicamos conceitos de juros simples, e aí é importante que você se atente à fórmula, já anote qual é a fórmula, qual a diferença para a fórmula do juros simples. Então, aplicamos a fórmula de juros compostos em uma situação problema. Um conceito importante também em matemática financeira, especificamente quando estudamos juros compostos, é a série de juros compostos. Quando nós aplicamos esse conceito, esse estudo? Quando nós estamos interessados em parcelas. Parcelas de um financiamento, parcelas de um empréstimo. Agora o nosso olhar se voltará ao valor das parcelas. Lembrando que no regime de juros compostos. Acompanhe no quadro. Séries de juros compostos poderiam ter também como denominação parcelamento em juros compostos, financiamento em juros compostos. Então, esse é o estudo que nós fazemos quando falamos em série de juros compostos.
Nós temos aqui a fórmula m igual a c, que multiplica 1 mais i elevado a n. Em série de juros compostos, como nós estamos interessados nas parcelas, nós vamos isolar a letra c. Então, como lá no estudo de equação, eu isolo a letra c, veja que isso aqui está multiplicando c. O que eu faço com isso? Passo dividindo. Obtenho, então, c igual a m sobre 1 mais i elevado a n. Essa é a nossa fórmula, é isso que nós vamos considerar na série de juros compostos agora. Ah, não lembro dessa fórmula, precisa decorar? Não necessariamente. Se você se lembrar da fórmula de juros compostos, é só isolar o c e passar a outra parte dividindo. Aqui, cada parcela ou prestação são pequenos montantes. Por isso que aqui eu trago, no tempo zero, eu tenho o valor à vista, o capital. Após o primeiro período, eu tenho um primeiro montante. Após o segundo período, eu tenho um novo montante. É como se eu estivesse pensando, se nós estivéssemos falando em meses, é como se eu estivesse pensando no valor final de cada mês. Então, ao final do segundo mês, eu tenho um outro valor. Ao final do terceiro, eu tenho um outro e assim por diante. Cada parcela gera um capital. Assim, eu escrevo, uso aquela fórmula que nós vimos. Montante sobre o i sobre 1 mais i elevado a n para o primeiro capital. O mesmo para o segundo capital e assim por diante. Bom, se eu entendo que cada período me determina um montante, consequentemente me determina uma capital. Então, eu tenho o capital do primeiro período, eu tenho o capital do segundo e assim por diante. Bom, mas e o capital real da nossa situação? Aquele capital inicial, aquele valor à vista do empréstimo, do financiamento? Bom, ele é a soma de todos os valores obtidos em cada momento da capitalização. Se eu pensar em mês, em cada valor ali ao final do primeiro mês, mais o valor no final do segundo mês, mais o valor no final do terceiro mês, toda essa soma é que me determina aquele valor inicial. Continue acompanhando. Então, eu posso escrever que o capital, o valor à vista, o valor atual, o valor presente, é a soma de todos os pequenos capitais. Vamos chamar aqui de microcapitais, como se ao final de cada período eu tivesse um capital. E aí eu escrevo, se é uma soma de muitas coisas, eu posso escrever como uma somatória. Olha aqui o símbolo E indicando a nossa somatória. Quando eu trabalho com juros compostos, e quando eu trabalho pensando no montante, eu tenho uma fórmula. Montante igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a N. Quando eu penso em juros compostos e estou atrás do meu montante, não estou falando de parcela. Agora, se a minha situação envolve parcelamento, eu estou interessado nessas parcelas, bom, a situação envolve parcelas de um modo geral, aí a fórmula muda. Eu preciso usar essa fórmula de série de juros compostos. Acompanhe novamente. Bom, em uma situação em que trabalhamos com pagamento de entrada, fica bem fácil também, não muda muita coisa não. Lá no lugar do capital, é só você colocar o valor à vista menos essa entrada que você deu. O resto permanece o mesmo. E assim, então, nós tratamos da série de juros compostos. Vamos pensar em uma situação-problema envolvendo a série de juros compostos. Novamente, é importante lembrar que esses momentos de aplicação de conceitos são, de fato, muito importantes para que você possa se colocar em prática também, que você possa resolver junto, identificar os elementos mais importantes, os passos a serem executados. Os cálculos feitos na calculadora HP12C também são importantes, mas em muitos momentos eles se tornam mais complicados. Vamos então
resolver aplicando a fórmula. Eu quero que você entenda, de fato, como utilizar essas fórmulas na determinação, na resolução de uma situação-problema. Acompanhe. Um centro comercial resolve ampliar suas formas de pagamento, oferecendo as seguintes condições. Então, eu tenho a primeira. Compra sem entrada, com 2 parcelas mensais iguais, sob a taxa de juros compostos de 60,10% ao ano. Segunda condição. Compras com entrada de 25% do valor à vista e 2 parcelas mensais iguais, sob taxa de juros compostos de 52,87% ao ano. O senhor Alberto realizou uma compra de R$ 900 e, ao chegar ao caixa, solicita à atendente que apresente o quanto ele irá pagar nos prazos extremos de cada situação. Coloque-se no lugar da atendente. Como você resolveria esse problema usando séries de juros compostos? Então, vamos lá. Lembrando que, após a leitura da situação-problema, é importante que você identifique aquelas informações importantes. Taxa de juros, período de capitalização, em quanto tempo se dará o pagamento. Como nós estamos tratando de séries de juros compostos, estamos pensando em parcelas. Quantas parcelas? Né? Em quantas vezes que foi feito o financiamento ou o empréstimo, a compra? Preciso anotar isso. A unidade de tempo da taxa de juros e do período de capitalização é o mesmo? Senão, eu preciso trabalhar com taxa equivalente. Vamos lá, acompanhe comigo. Essa é a primeira condição. Compra sem entrada, então não haverá entrada. 2 parcelas mensais iguais, taxa de juros de 60,10% ao ano. Como as parcelas são mensais, obviamente que eu preciso aplicar a taxa de equivalência, taxa equivalente. Por quê? A taxa está ao ano e as parcelas serão pagas mensalmente. Unidades de tempo diferentes. Em juros compostos, lembre-se da nossa fórmula. 1 mais I elevado a P sobre A menos 1. O P é o que é pedido e o A é o que é apresentado. Como um está ao mês, outro está ao ano, vamos deixar tudo ao mês. Por isso, o pedido, de um mês, e o de baixo, o apresentado. A taxa não está ao ano? Um ano tem quantos meses? 12. Por isso, fica 1 sobre 12. A nossa taxa de juros é de 0,6010. Então, resolvendo, acompanhe comigo na câmera de documentos. 1 mais 0,6010, fecha o parênteses. Olha o símbolo do elevado aqui, o chapéuzinho, elevado, entre parênteses, 1 dividido por 12. Fecha o parênteses, igual. Obtenho esse valor. Preciso subtrair uma unidade, menos 1, igual. Nossa nova taxa será de 0,0399 aproximadamente. Porém, como nós estamos arredondando e a última casa aqui é 9, a próxima também aumenta. E, consequentemente, a próxima também aumenta. O que nos faz chegar na taxa 0,04. Acompanhe no quadro. Então, 4% é a nossa nova taxa. Substituindo na fórmula da série de juros compostos, veja, o M é o que nós queremos descobrir. Parcela 1 e parcela 2. Embaixo, 1 da fórmula mais, no lugar do I, 0,04. Veja que eu substituí. Agora no expoente, o primeiro é 1 do primeiro mês e o segundo é 2, referente ao segundo mês. E igual a 900 porque é o valor atual, é o nosso capital, é o valor presente. Feitas as substituições, isolamos o M à esquerda da igualdade, resolvendo dentro do parênteses. Aqui são operações bem simples de divisão e adição.
obtemos 1,8861. Como ele está multiplicando m, eu isolo o m e passo 1,8861 dividindo. Obteremos o valor de R$ 477,18. Agora a segunda condição. Compras com entrada de 25% do valor à vista e duas parcelas mensais iguais sob taxa de juros compostos de 52,87% ao ano. Aqui a única diferença é que nós vamos aplicar novamente a taxa equivalente. Obteremos a nova taxa como sendo 3,60% ao mês. Ah, mas aqui o que foi feito? Mesmo processo. Utiliza a fórmula da taxa equivalente, 1 mais i. Nesse caso, quanto vale a nossa taxa? 0,5287. Essa é a segunda condição. O expoente continua o mesmo, 1 sobre 12, porque nós vamos transformar a taxa que está anual para deixarmos ao mês. Então, obteremos, após as operações, 3,60% ao mês. Temos uma entrada nesse caso. O que eu faço? 900 menos essa entrada. A entrada não é de 25% de 900? 225. E aqui eu já substituí na fórmula da série de juros compostos. Veja que o 1, o m, corrigindo, é o que eu quero descobrir. O 1 eu mantenho. O i substituímos por 0,0360. E no expoente, primeiro mês, segundo mês. O valor após subtrairmos a entrada é de 675. E aqui eu já trago os cálculos nos denominadores. Isolei o m. Dentro do parênteses, obtenho 1 dividido por 1,0360, 0,9653. 1 dividido por 1,0733, 0,9317. Faço essa soma, obtenho 1,8970 vezes m. Isolo o m, passo 1,8970 dividindo, obtenho R$ 355,82. Esse é o valor da parcela na segunda condição. E aí nós concluímos. Se fizer a opção por duas parcelas mensais sem entrada, cada parcela terá o valor de R$ 477,18. Mas se optarmos por duas parcelas mensais com entrada, o senhor Alberto deverá pagar uma entrada de R$ 225 e cada parcela terá o valor de R$ 355,82. Aplicando, então, conceito de série de juros compostos e taxa equivalente em juros compostos, é que nós resolvemos a situação problema. Agora eu deixo uma situação para que você resolva e encaminhe as suas contribuições. Acompanhe no quadro. Uma pessoa realiza uma compra pagando uma entrada de R$ 200 e o restante deverá ser pago após 2 meses, sob o valor de R$ 630. Valor que foi calculado sob uma taxa de juros compostos de 30% ao ano. Determine o valor à vista da compra. Então, agora eu vou deixar um momento para que você possa resolver essa situação problema e logo eu retorno para a correção.
Acompanhe comigo no quadro a resolução. Bom, então, perceba que nós temos que a taxa e o período estão em unidades diferentes. Então, após aplicarmos a fórmula da taxa equivalente, 1 mais i elevado a 2 sobre 12, obteremos o valor 0,0447. Essa é a nossa nova taxa. Ao substituirmos na fórmula, eu preciso levar em consideração que houve uma entrada. Então, eu faço o valor à vista menos a entrada igual ao montante sobre 1 mais i elevado a 1. Por que eu vou deixar elevado a 1 apenas? Só isso. Porque que eu vou considerar que o período de capitalização é de um período só, um bimestre. Então, após um bimestre, então apenas esse m sobre 1 mais i elevado a 1. Por isso que na taxa equivalente eu faço 2 sobre 12, porque aí eu estou trabalhando com bimestre. Então, um bimestre tem 2 meses e um ano tem 12 meses. Acompanhe no quadro. Por isso que eu utilizo isso na taxa equivalente. Ao substituirmos, obteremos então valor à vista menos 200 igual ao nosso montante 1 sobre, vou corrigindo, o m é a nossa parcela, que nós queremos descobrir, o 630, corrigindo aqui, sobre 1 mais a nossa taxa de juros, que é de 0,0447, isso elevado a 1. Então, ao resolvermos, acompanhem comigo na câmera de documentos. Então, nós temos 630 dividido por 1 mais, corrigindo aqui, 1 mais 0,0447, fecha o parênteses, elevado a 1, não vai fazer diferença, igual 603. Acompanhe novamente no quadro. Então, valor à vista menos 200 igual 603. Como o 200 está subtraindo, ele deve passar para o outro lado, somando. Então, 603 mais 200, obteremos o valor de aproximadamente R$ 803. E assim nós resolvemos a situação proposta. Vamos ao recapitulando. Acompanhe no quadro. Então, na aula de hoje, nós estudamos juros simples e taxa equivalente, séries de juros simples, juros compostos e taxa equivalente, séries de juros compostos. A dica é que você possa anotar as fórmulas de cada um desses conceitos. O sistema de juros simples é bem diferente do sistema de juros compostos. São regimes distintos. Então, anote a fórmula de um, a fórmula do outro, para a série que nós trabalhamos com a ideia de parcelamento, e também anote o que representa cada um dos símbolos utilizados. O I, a taxa, N, o período, o C, capital, ou valor presente, ou valor atual, M, de montante. E eu encerro a aula aqui, agradeço a sua participação e até a próxima.